Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8h31 pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar essa semana bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, 3 de abril. Vamos então ao nosso cardápio de notícias de hoje. Semana começa com expectativa em Brasília. Comissão mista deve analisar amanhã a primeira medida provisória de Lula. Esse será um teste para o governo. Reservatórios devem chegar ao fim do período de chuvas com o maior nível em 12 anos. Nos destaques internacionais, Moscou acusa a inteligência da Ucrânia de autoria do ataque que matou o blogueiro pró-Rússia em São Petersburgo. Junto com alimentação saudável e atividade física, o sono é essencial para a qualidade de vida. Só que a falta dele pode representar danos à saúde. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A instalação da primeira comissão mista para analisar a medida provisória do governo Lula nesta terça-feira tem alta expectativa. Os líderes governistas querem que ao menos 5 textos sejam votados pelo parlamento, mas o impasse no Congresso pode atrapalhar. Vamos ver. A comissão mista para analisar a primeira medida provisória do governo do presidente Lula de reestruturação dos ministérios vai funcionar como um teste sobre o comportamento dos parlamentares. As comissões mistas são alvos de impasse entre a Câmara e o Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinou a volta imediata dos colegiados, formados por senadores e deputados federais, para que sejam o primeiro lugar de análise de MPs no Congresso, conforme rege a Constituição. Desde a pandemia, para facilitar os trabalhos, as MPs estão sendo votadas diretamente nos plenários da Câmara e no Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem resistido ao retorno das comissões mistas. Chegou a propor mudanças nos formatos dos colegiados para que fossem retomados, mas não houve acordo com os senadores. Em princípio, Lira se comprometeu a votar cerca de 3 medidas provisórias importantes para o governo Lula, como o funcionamento de comissões mistas no modelo criticado pelos deputados. Mas os líderes do governo querem ampliar o número de MPs de Lula a serem votadas no Congresso Nacional em abril e maio, por meio de comissões mistas. Eles pretendem que ao menos 5 textos sejam votados pelo parlamento. Portanto, o desenrolar da primeira comissão mista servirá como uma espécie de teste para a articulação das demais, de interesse do Planalto. As MPs têm que ser aprovadas em até 120 dias pelo Congresso. Caso contrário, perdem a validade e o efeito. De cada 10 contratações feitas em fevereiro, 6 foram de trabalhadores com ensino médio completo. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ao todo foram feitas mais de 1.900.000 admissões em fevereiro para vagas de trabalho formal. E desse total, 1.200.000 foram contratações de pessoas com ensino médio completo, o que corresponde a 62,2% do total. Os dados foram divulgados nesta semana pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A diferença entre o número de contratações de pessoas com esse nível de escolaridade para o ensino superior completo, que ficou em segundo lugar, é de quase 1 milhão de empregos. Em fevereiro foram admitidos mais de 212.000 brasileiros ou estrangeiros formados em algum curso superior. O número é cerca de 4,5 vezes menor do que os trabalhadores que concluíram o ensino médio. Quanto ao tipo de atividade econômica, a maioria das admissões em fevereiro foi de trabalhadores do setor de serviços, com destaque para os vendedores do comércio em lojas e mercados. A faixa etária predominante nas admissões foi dos 18 aos 24 anos e no mês foram admitidas mais mulheres do que homens. O custo de vida para quem vive em São Paulo subiu de novo. A avaliação feita nela foi divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Quem vai trazer para a gente mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. Segundo o monitoramento da FEComércio São Paulo, o indicador apresentou variação de 0,6% no mês passado em relação a janeiro. Esse avanço foi pressionado principalmente por grupos como alimentos e bebidas, educação,
aluguel, conta de luz, plano de saúde, todos com aumentos significativos registrados em fevereiro. A análise da FEComércio abrange toda a capital paulista e região metropolitana, que nos últimos 12 meses tiveram um aumento de quase 6% no custo de vida, ainda segundo o levantamento da entidade. E para entender esses números, acompanhe agora a análise do especialista. Por que o custo de vida em São Paulo e na sua região metropolitana é tão elevado? Primeiro, é a questão da moradia, que pesa bastante nos orçamentos. Os gastos com saúde também estão bem acima da média nacional. E, nos últimos meses, tem peso a educação e também a alimentação. Então, esses fatores acabam encarecendo a vida em São Paulo e na sua região metropolitana. Se comparado aos demais estados ou cidades do país, Rio de Janeiro também está entre as mais elevadas. Mas nada se compara aos gastos que são feitos em São Paulo, que, de fato, pesam demais nos orçamentos. A tendência é que alguns desses itens melhorem no decorrer do ano, sobretudo a educação, porque é sazonal, mas a moradia e a saúde continuam pesando bastante. E agora a gente vai falar sobre o prato de comida do brasileiro, porque um levantamento feito por uma consultoria agro apontou que o consumo de carne bovina no ano passado atingiu o menor nível em 18 anos aqui no Brasil. O estudo indicou que, apesar de alta na produção de carne bovina em 2022, o consumo interno foi o menor desde 2004. No ano passado, cada habitante brasileiro consumiu o equivalente a 24,2 kg de carne bovina, o menor nível em 18 anos no Brasil. Segundo o relatório, esse foi o quarto ano seguido de recuo no consumo per capita do alimento. O consumo diminuiu mesmo com a produção de carne bovina voltando a crescer no país em 2022. Atingiu 7.900.000 toneladas no ano passado, sendo 5.200.000 consumidos no mercado interno, ou 65% da produção. Os 2.850.000 toneladas foram exportadas. As exportações aumentaram 23,8% em relação a 2021. Foram abatidas quase 30 milhões de cabeças em 2022, 7,5% acima do ano anterior. Foi o primeiro aumento desde 2019. Um novo aumento da produção de carne é esperado em 2023, com a reabertura do mercado chinês e possibilidades de crescimento em outros destinos. Reservatórios das usinas hidrelétricas podem chegar ao fim do período de chuva com o maior nível em 12 anos. O levantamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico aponta a situação de conforto no período de estiagem. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, as represas no subsistema Sudeste e Centro-Oeste devem atingir 85,7% da sua capacidade máxima no dia 30 de abril, momento em que termina oficialmente o período úmido, o que representa o maior nível de armazenamento em 12 anos. Em 2021, quando o país enfrentou uma grave crise hídrica e precisou ligar praticamente todas as suas usinas térmicas para evitar um racionamento de energia, o volume útil dos reservatórios estava em menos da metade disso nesse período. No fim de abril, estava em 66,5%. Com a fartura de chuvas nos últimos meses, algumas hidrelétricas estão com o maior nível de armazenamento da história. O reservatório da Serra da Mesa, em Goiás, que foi inaugurado no Rio Tocantins em 1998, nunca esteve tão alto. No sábado, ele chegou a 79,3% da capacidade máxima. Em janeiro, pela primeira vez em mais de uma década, a hidrelétrica de Furnas, em Minas Gerais, estava tão cheia que precisou abrir suas comportas para controlar o nível de água. No Nordeste, o quadro dos principais reservatórios também é satisfatório. A usina de Sobradinho, na Bahia, no Rio São Francisco, alcançou quase 95% do volume útil nesse fim de semana. Vale lembrar que em 2015 ela ficou perto de entrar no volume morto por conta da escassez de chuvas.
E veja a seguir, Moscou acusa a inteligência da Ucrânia de autoria do ataque que matou o blogueiro pró-Rússia em São Petersburgo. E ainda, ter insônia pode aumentar em quase 70% o risco de sofrer um infarto. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. Um atentado com um dispositivo explosivo deixou um morto e pelo menos 25 feridos em um café em São Petersburgo. Entre as vítimas estava um blogueiro militar pró-Kremlin. Vamos ver. Vladlen Tatarsky, um famoso blogueiro militar pró-Kremlin, morreu neste domingo em uma explosão em um café em São Petersburgo, segunda maior cidade da Rússia. De acordo com o Ministério do Interior, o homem foi a única vítima no atentado que deixou pelo menos outros 25 feridos, 6 dos quais estariam em estado grave. A agência de notícia TASS citou que uma fonte policial disse que a explosão foi causada por um dispositivo explosivo improvisado escondido dentro de uma estatueta dada a Tatarsky como presente. Essa estatueta, uma cabeça de mineiro usando um capacete, eles a colocaram em algum lugar lá atrás, sem pensar duas vezes, e ele continuou com as perguntas. Então, de repente, tudo explodiu e houve fumaça. Era como um filme em câmera lenta. Estávamos sentados na metade de trás do salão. Todos começaram a correr e precisamos correr. Então corremos. Aqueles que estavam perto tinham sangue por toda parte, é claro. Um meio de comunicação local disse que havia pelo menos 100 pessoas no evento, organizado por um grupo chamado Cyberfront Z, que se apresenta na internet como tropas de informação da Rússia. Policiais isolaram a rua do lado de fora do prédio com cerca de 20 carros, ao lado de 6 ambulâncias e caminhões de bombeiros. As autoridades abriram uma investigação de assassinato. E nesta segunda-feira, o Comitê Nacional Antiterrorismo da Rússia acusou o serviço de inteligência da Ucrânia de estar por trás desse ataque e apontou ainda o principal opositor russo, Alexei Navalny, preso em Moscou, de ter dado assistência para a organização do atentado. O governo da Ucrânia ainda não se posicionou sobre essas acusações. E agora a gente fala sobre Donald Trump. Os advogados de defesa do ex-presidente americano esperam que o juiz responsável pelo caso rejeite as acusações. Trump foi indiciado, acusado de estar envolvido em um episódio de suborno durante o período de campanha presidencial em 2016. Joe Tacopina, um dos advogados, disse à ABC que o caso nem sequer é juridicamente sólido e chamou de piada o processo, sem chances de sobreviver a uma contestação no tribunal. Outro representante da defesa do republicano, James Trusty, afirmou que um juiz imparcial provavelmente vai reconhecer que há algo de errado e que acredita que a acusação será legalmente frágil e que haverá uma oportunidade para o juiz fazer a coisa certa. As acusações vão ser conhecidas na terça-feira. É a primeira vez na história que um ex-presidente dos Estados Unidos senta no banco dos réus. Os advogados indicaram que Trump, que almeja um novo mandato depois de perder as eleições presidenciais de 2020, é vítima de perseguição política. O líder republicano de 76 anos anunciou no sábado que vai falar sobre o assunto na próxima terça-feira de sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida. Trump deve comparecer no mesmo dia ao tribunal em Manhattan, Nova York, para ouvir as acusações contra ele. Subiu para 32 o número de mortes provocadas pela passagem de um tornado no sul dos Estados Unidos. Pelo menos 5 estados foram atingidos pelo fenômeno, que deixou dezenas de feridos e desabrigados. No Arkansas, um tornado matou pelo menos 5 pessoas e feriu outras 30, levando o governo estadual a declarar estado de emergência geral e mobilizar a Guarda Nacional. O fenômeno foi flagrado em vídeo na capital Little Rock, também cidade mais populosa. Após a passagem dos fortes ventos, o cenário deixado para trás era de destruição, com árvores e postes derrubados, letreiros de publicidade danificados e trânsito congestionado. No estado de Illinois, a forte tempestade fez com que o telhado e parte da fachada do Teatro Apollo desabassem, deixando uma vítima e pelo menos 28 feridos. Os tornados, um fenômeno meteorológico tão impressionante quanto difícil de prever, são comuns nos Estados Unidos, especialmente no centro e no sul do país. Há uma semana, um tornado atingiu o Mississippi, matando 25 pessoas e causando grandes danos materiais. Na sexta-feira, o presidente Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden visitaram o local da tragédia.
Pelo menos 2 pessoas morreram neste final de semana após um incêndio em um balão de ar quente no México. O acidente aconteceu na região da zona arqueológica de Teotihuacan. O incêndio começou no sexto, quando o balão estava em pleno voo. De acordo com a imprensa local, uma família de 3 pessoas estava a bordo no momento da tragédia. Uma adolescente de apenas 13 anos sobreviveu pulando do balão em movimento. Ela sofreu fraturas no braço e queimaduras. Já os pais da adolescente, que permaneceram no cesto, não resistiram aos ferimentos. As causas desse incêndio ainda estão sendo apuradas. Autoridades da Espanha anunciaram que os incêndios florestais que atingiam o norte do país foram controlados graças à melhora das condições climáticas. Se acredita que as queimadas foram provocadas por terroristas ambientais. De acordo com os serviços de emergência das Astúrias, a chegada de chuvas fracas e um vento menos forte colaboraram com os brigadistas. Os incêndios se multiplicaram simultaneamente nos últimos dias, provocaram a retirada de quase 400 habitantes e mobilizaram uma parcela importante do Corpo de Bombeiros. Ao todo, 11.000 hectares foram afetados na comunidade autônoma na Costa Atlântica Norte, onde as autoridades indicam que as queimadas foram provocadas deliberadamente. O presidente regional das Astúrias, Adrian Barbon, denunciou neste sábado uma ação coordenada dos terroristas ambientais, que poderia ter causado centenas de mortes. Em uma longa seca após 3 anos de chuvas abaixo da média, as autoridades espanholas estimam que a temporada de incêndios, até então limitada ao verão, agora vá da primavera ao outono, como consequência das mudanças climáticas. Você sofre de insônia? Muita atenção, porque a insônia aumenta o risco de infarto. A constatação vem de um estudo realizado com pessoas que dormem pouco. Junto com a alimentação saudável e atividade física, o sono é essencial para uma boa qualidade de vida. Por isso, a falta dele representa vários danos à saúde. A reportagem especial é da Maria Clara Leite. Já faz 10 anos que o Clécio sofre de insônia. Eu deito para dormir, às vezes eu demoro 2, 3 horas para induzir ao sono e às vezes acontece ao contrário, eu acordar às 3 ou 4 horas da manhã e não conseguir dormir mais. Vira para um lado, para o outro, senta, levanta e nada. É uma agonia, né? Muitas vezes eu até acabo saindo com as minhas cachorras para passear às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para mim não ficar sem ter o que fazer. E durante o dia, vem a consequência. A gente fica com o corpo sobrecarregado, a gente sente. E aí chega uma hora que a gente começa a ter uma certa dificuldade até para enxergar a tela do computador, né? É o corpo que está cansado, que ele dormiu mal, então você vai ter um dia mal. Mas o problema vai muito além da indisposição no dia seguinte. Afeta a saúde como um todo, inclusive o coração. Um estudo que foi apresentado no último Congresso Mundial de Cardiologia mostra que quem sofre com insônia tem um risco até 69% maior de sofrer um ataque cardíaco do que quem dorme bem. Pesquisadores da Universidade de Alexandria, no Egito, realizaram uma revisão sistemática de outros estudos relacionados com dados de 1.100.000 adultos. O Dr. Caio Simões, médico clínico e cardiologista, analisou os resultados. Eles conseguiram avaliar que a insônia tem uma associação independente com o infarto. Era um fator de risco independente de outros fatores, como hipertensão, diabetes, tabagismo, colesterol alto. O especialista afirma que esse foi o estudo mais robusto, relacionando a insônia com os eventos cardiovasculares. Isso é muito importante para os médicos e se preocuparem mais com esse assunto, né? Interrogarem da mesma forma que a gente pergunta numa consulta se o paciente tem pressão alta, se tem colesterol, tem diabetes, fazer uma anamnese ali direcionada para avaliar a qualidade do sono do paciente, se ele dorme bem, se o sono é reparador. A insônia acontece quando o indivíduo tem dificuldade para pegar no sono ou se manter dormindo. Despertar muito cedo e não conseguir voltar a dormir também caracteriza o distúrbio. Uma vez diagnosticado o problema, o tratamento é essencial para a redução de vários riscos à saúde. Envolve terapia cognitivo-comportamental, segmento com psicólogo, para entender se há algum motivo ali por trás dessa insônia, se há
algo que justifique ali algum medo, algum temor, alguma rotina, algo que possa ser modificado, conversado para ajuste de insônia. Clécio faz terapia desde que descobriu ter TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Na época, também começou a tomar medicamentos que acabaram ajudando na qualidade do sono. Mas quando não toma... Eu esqueci de comprar o remédio ontem, então eu fui perceber a falta dele à noite, 11 horas da noite. Então, acabei tendo uma noite horrível. O cardiologista ressalta a importância da higiene do sono, que afirma ser tão boa quanto o tratamento medicamentoso, mas sem os efeitos colaterais dos remédios. A grande diferença é que o uso de medicamento ele vai ter um efeito ali a curto prazo, né? Então é muito mais rápido. Já a mudança do estilo de vida, a higiene do sono, vai demorar mais de começar a ver os efeitos benéficos, né? O doutor indica a manutenção de uma rotina noturna, com pouco uso de telas, como celular, computador e televisão. A alimentação precisa ser leve. Não é recomendável praticar atividades físicas intensas durante a noite. E, claro, também não se deve ingerir estimulantes, como cafeína, perto da hora de dormir. O ambiente, né? A gente tem que, idealmente, deixar um ambiente calmo, bem escuro, uma temperatura adequada, sem barulho. Você toma um banho quente já para ir relaxando. Então, essas são as medidas simples que ajudam muito. É claro que os efeitos não são imediatos, mas a longo prazo, o especialista diz que os resultados são garantidos e podem transformar vidas. E você tem o costume de realizar essa higiene do sono? Olha só, mudanças aí nas atitudes, nos hábitos que vão repercutir direto na sua saúde e na sua qualidade de vida. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas da manhã eu volto com mais informações para você. Até lá!